E qual é o cuidado que nós devemos ter, então, nessa última exortação? Indiferença. Olha como é grave, meus irmãos. Quando nós olhamos, então, essa exortação no seu chamado positivo, tão grande salvação, vamos repetir, para você compreender bem, tão grande salvação, vocação celestial, maturidade, vida no Santíssimo e prêmio, herança. Agora vamos para o lado negativo. Veja como cresce também. Negligência. Tudo começa com negligência. Capítulo 2, de novo, primeira exortação. Descuido. Negligência é descuido, é não atentar. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, negligência é o primeiro passo da bancarrota. Depois do descuido, da negligência, vem a incredulidade. Para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado, não haja entre vós um perverso coração de incredulidade que nos afaste de Deus vivo. Da negligência para a incredulidade. Da incredulidade para o afastamento, apostasia, pôr-se à margem do caminho. Parece que aí é o pior de tudo, não é? Tem algo pior aí, que pôr-se à margem do caminho. Depois da apostasia vem um retorno a pecado voluntário. Senhor, isso que ele está dizendo, uma linguagem bem simplória aqui, é que você tem uma carreira espiritual ascendente, assim como você pode, mesmo tendo nascido de novo, ter uma carreira descendente, que começa com a negligência. E a negligência de ouvir Deus, né? E às vezes, ou muitas vezes, Deus fala através do outro. A gente vê o outro, fulano de tal, e vê o fulano, mas não vê Cristo no outro. E está lá o Espírito Santo falando coisas para a gente, e a gente não tem essa revelação. Está perdendo uma oportunidade de ascender espiritualmente. Uma vida deliberada em pecado. E ainda não terminou, tem algo pior ainda. Pior que uma vida deliberada em pecado é uma indiferença. Quando a palavra de Deus não tem mais significado. Reuniões do povo de Deus não significam nada. Hoje eu percebo que tem pessoas que estão indiferentes ao que eu falo. Se eu falar abobrinha, coisa certa, coisa errada, tudo que provém da nossa boca é ignorado. E é muito triste que a gente, o que fala por amor ao próximo. E se a pessoa está ignorando isso, ela está ignorando o Espírito Santo. Não é a minha pessoa, é coisa muito mais grave. Na Bíblia não significa nada. Deus não me fala, Deus não me toca. Estou insensível. Indiferença. Esaú. Qual a diferença de estar aqui ou estar lá? Qual a diferença de Bíblia aberta ou Bíblia fechada? Qual a diferença de meditar na palavra ou não? Qual a diferença de uma devocional ou não? Qual a diferença de ler um livro ou outro livro? Qual a diferença entre ler um livro espiritual e assistir uma televisão? Indiferença. Mas, meus irmãos, graças ao Senhor, ainda há uma boa notícia para nós. Ainda há. Nós sabemos que o Senhor pode. Ouça com cuidado. E não fala amém ainda não, que eu vou terminar a frase. Deus pode recuperar-nos em qualquer um desses estágios. Pode. Mas um coração insensível é um coração queimado a ferro quente. Então a possibilidade dessa vida... Vocês não imaginam o que é triste ver pessoas que você ama, que você tem um relacionamento próximo, e elas se tornam insensíveis ao que você fala. Porque esse que você fala é o Espírito Santo. Se você fala por amor para alguém, é um gesto cristão, vem de Cristo, é espiritual. Se a pessoa é insensível, tanto faz, tanto fez, por isso que a gente deve agradecer tudo que tem, inclusive as circunstâncias ruins. Porque Deus, quando dá uma circunstância ruim, Ele dá por amor. Ele dá, não é Ele que dá.
Ele permite que o inimigo trate assim exatamente para você procurá-lo para resolver o problema. Não culpar o outro ou até sentir sentimento de culpa. Deus perdoa a todos, porque todos nós fomos já perdoados. Todos nós que aceitamos uma vida espiritual em Cristo, fomos perdoados naquela cruz há 2000 anos atrás. Jesus Cristo veio para nos perdoar, mas perdoa aqueles que nele habitam, ou que são habitados por ele. É Ouvir de espiritual. novo a voz do Senhor é muito pequeno. Então, não haja, diz o autor de Hebreus, entre vós alguém impuro ou profano. Profano. A palavra é interessante. Na língua latina, por exemplo. Fane, templo, pró, ao redor. Significa que Esaú perdeu na sua vida um recinto sagrado. Profano. Fane, templo. Pró, ao redor. O que é um profano? Alguém que não está no fane, ele está no profano. Ele está na área que circunda o templo. Então Esaú perdeu o recinto sagrado da sua vida interior. Bom, sim. Não tem a habitação de Meus Cristo, irmãos, do Espírito nós Santo. só podemos ser guardados de tanta coisa. Pureza, procrastinação. Senhores, quem não tem Espírito Santo está desprotegido. O inimigo invade a mente e a pessoa nem tem noção que está agindo sob orientação do inimigo. Por isso que o novo nascimento é fundamental para uma vida espiritual. Sem o novo nascimento não há vida espiritual. Não adianta a religiosidade. A religiosidade não é sinônimo de vida espiritual. Muito menos quem tem uma vida ímpia, galgada nos valores do mundo. Preguiça, infidelidade, incredulidade, pecados, retorno à vida pecaminosa, se nós guardarmos um recinto sagrado no nosso coração, a nossa relação com o Senhor. Aquele lugar que ninguém pode conhecer em tudo que ele significa. Ninguém. Nem nossas esposas, ou maridos, ou filhos, ou irmãos. Ninguém. É um recinto fechado, sagrado, da nossa relação pessoal. Por isso, o que Deus quer é essa relação com Ele. E essa relação é cada um de nós com Ele. Para cada um de nós, Ele tem um propósito. Então, qualquer problema que aconteça conosco, qualquer problema, a gente não tem que culpar o outro, nem se sentir culpado. A gente tem que procurar o Pai Celestial. Quem procura Deus encontra, porque Ele já derramou o Espírito dele há 2000 anos em Pentecostes. Então, é a responsabilidade de cada um abrigar a habitação do Espírito Santo. Isso é espiritual. Agora, quem não se transforma, quem não vê sua dissimulação, a mentira, a avidez por dinheiro, por poder, por glória, quem é hedonista, egocêntrico, essa pessoa está do lado oposto ao cristão verdadeiro. Portanto, não tem a proteção do Espírito Santo e, portanto, fica à mercê do inimigo. O Senhor fala no nosso coração sobre isso. Se isso não for preservado, tudo irá cair. Profano. Guarde essa palavra. Não sejam profanos. E pergunte Não ao Senhor, sejamos. Senhor, eu tenho reservado esse recinto sagrado? Será que a negligência, de alguma maneira, tem tomado lugar? Será que meu coração começa a ser endurecido? Eu já não tenho aquele prazer, eu já não tenho aquela alegria. Para mim, ir na reunião do domingo é porque é domingo, eu tenho que ir, tenho que levar minha família, meus filhos têm que receber instrução. Por que nós vamos à reunião? Por que nós cantamos canto? Por que nós abrimos a Bíblia? Temos que fazer perguntas, irmão. Uma vez eu ouvi uma ilustração e quem contou disse que era verdadeira. Um moço trabalhava numa
estação férrea. E quando chegava